louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Que delícia de noite, Nel. Louvado seja Deus, que delícia de noite, amém? Que delícia, que momento mais profundo. Que presença do Espírito Santo nós estamos sentindo agora nesse momento. Eu espero que você também tenha sentido o que eu senti aqui. Amém? Respirar fundo, muito bom. O tema desta noite, maturidade e responsabilidade gerada na cruz. Como o Léo havia dito, foram vários temas pregados aqui, essas últimas semanas, os últimos encontros. Temas muito fortes. Se você tiver a oportunidade até de anotar, né, os temas, ou de repostar lá nas suas redes sociais e salvar, porque os temas têm sido resposta de Deus, não somente para vocês que estão aqui, ou que estão em casa nos vendo, mas para toda a missão. Quando eu tive a oportunidade de me deparar com esse tema, eu falei, Senhor, o Senhor está falando para mim primeiro, todas as vezes. Primeiro Ele fala com a gente, com o pregador, com aquele que foi anunciado o tema, para depois o Senhor falar o que Ele quer dizer a ti, à Assembleia, à igreja, a todos nós. E quando eu peguei esse tema, eu vi que a maturidade, eu falei, Senhor, em que o Senhor espera de nós em maturidade? Ele falou assim, na condição e no estado que você está. Que condição você se encontra? Eu falei assim, poxa, mas a responsabilidade, sabe o que é responsabilidade, gente? É a obrigação de responder. Quando alguém tem a responsabilidade sobre algo, ela tem a obrigação de responder sobre aquilo. Ou seja, nós temos a obrigação de responder em que estado nós estamos perante a cruz de Cristo. O que foi gerado, o que nasceu perante a cruz de Cristo, o que tem nascido no seu coração durante todo esse tempo aqui na igreja, como cristão, lá fora. O que você tem para responder? Para mim, não, para Deus. O que você tem para falar com Ele? Como está a sua condição nesta noite, né? Hoje, desde então, o dia que você foi chamado? Isso que o Senhor foi falando comigo. Em que estado você está? Me responda. O que eu fiz? O que gerou em você a minha morte? E aí eu fui tentando entender o que o Senhor, e fui começando a concluir, entender o que o Senhor queria trazer ao nosso coração. E eu me deparei com Mateus 16, 24. Pega aí na sua palavra. Pega aí. Mateus, no capítulo 16, um versículo apenas nós vamos ler agora. O versículo 24. A minha versão SNBB pode estar um pouquinho diferente da sua. Se você tem a Bíblia em casa, não tem o costume de manuseá-la ou trazê-la para a igreja, traga aos encontros. Porque aí você vai ter o hábito de abrir a palavra de Deus e de começar a folhear e entender os livros e saber aonde que está. E começar a compreender e ter o desejo de pegar a palavra e ler todos os dias. Isso é um hábito. É um costume que a gente vai criando a partir do momento que a gente desenvolve uma maturidade que foi gerada na cruz. Vamos lá. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu falei, o quê? Como assim?
ir atrás de Deus, mas renunciar a mim, Daniela, que tem a essência de Cristo, a mim, Daniela, que tem uma história, a mim, Daniela, que já nasceu, que já passou por vários lugares, que tem uma família, que tem um pai, que tem uma mãe, que está na igreja desde quando, que já ouviu, que escuta, que fala, que trabalha, que é mãe, esposa, filha. Como assim, Senhor? Aí dentro dos meus escritos, olha o que eu encontrei de Santo Agostinho. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em você mesmo. Vou ler de novo. Olha o que Santo Agostinho falou e fala até hoje. Se você somente crê naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Presta atenção nisso, que nós vamos entender melhor o que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Desde o início, desde Gênesis, desde lá do início da humanidade, há um conflito de vontades entre Deus e a humanidade. Não que a vontade de Deus não foi feita para ser conflitada, muito pelo contrário. O homem sempre entra em conflito com a vontade de Deus. Vamos entender isso melhor. O Senhor pediu ao primeiro casal que não comesse daquela fruta lá no Jardim do Éden, não é? Não é mesmo? Ele poderia comer de qualquer uma. Mas a vontade de Eva e Adão era comer do fruto que o Senhor falou que eles não poderiam comer. Certo? Pois bem, eles seguiram a vontade deles e não a de Deus. A obediência a Deus é algo mas tão importante na nossa vida com o Senhor, que ela mede o tamanho da sua intimidade com o Senhor. Ela mede, ela regra o seu relacionamento com o Senhor. E aí eu vou falar para você assim, quando você tem essa obediência, quando você é uma pessoa obediente, você está na presença do Senhor, você começa a entender o que Ele quer de você. E quando você é obediente àquilo que o Senhor tem para você, você é íntimo de Deus. Sabe o que mais nos afasta da presença do Senhor? Foi o poder de escolha que Deus nos deu. Sabia? Foi o livre-arbítrio que Deus nos deu, nos afasta da vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque o que compromete tudo isso são as nossas escolhas que diferem, que são diferentes das ordenanças que Deus tem para cada um de nós, que estão na palavra. Se falar assim, eu não conheço, aí eu não sei, eu nunca ouvi. Deus já tinha um propósito para toda a sua criação. E desde o início, a sua criação vinha divergindo da vontade do Senhor. Lá em Gênesis 4, 7, Deus falou assim para Caim, olha, o seu desejo contra ti será contra ti. Deus falou assim para Caim, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti reprimi-lo. Cabe a ti dominá-lo. Ou seja, você tem um desejo, Deus tem outro. Repete assim para o irmão que está do seu lado assim, ó, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vocês estão entendendo? Negar a si mesmo e entender e seguir a vontade do Senhor. E aí a gente vem contando como a carne, ela sempre luta contra o espírito. Nossos desejos, eles sempre lutam, são contrários a tudo aquilo que o Senhor vem trazer ao nosso coração. A vontade de fazer aquilo que está dando vontade de fazer, pronto, acabou. Outro dia eu estava conversando com o diretor da escola que eu trabalho, sobre um assunto muito sério, muito sério.
E ele estava falando para mim o seguinte, que a confiança ela é conquistada. Verdade ou mentira? Até o momento que uma pessoa não te trai, você confia nela, é verdade? Não é verdade? Mas ele falou algo mais interessante comigo. E eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Eu filtro e eu guardo aquilo que é para mim, aquilo que vai fazer bem para a minha vida, e jogo fora aquilo que não vai. Mas ele falou algo assim, olha, a confiança é a capacidade que o ser humano tem de exercer a sua consciência. Eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Espera aí. A confiança é a capacidade que eu tenho de exercer a minha consciência. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou assim, nega a si mesmo. Eu falei assim, a todo instante eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que conquistar a confiança do meu Deus. Eu tenho que conquistar em fazer tudo aquilo que a minha consciência pede para eu fazer. Porque às vezes a consciência da gente fala assim com a gente, vai lá, come bem, alimenta-se bem. Não come gordura, não come fritura, a gente vai lá e quer comer a gordura, doce, a fritura. A consciência da gente fala assim, olha, seu colesterol está alto, sua pressão está subindo, vai fazer uma atividade física. Você fala assim, eu cheguei cansado, eu não vou fazer isso não, vou deitar e vou dormir. Não é assim? A sua consciência diz assim, olha, paga a quem você está devendo. Você fala, poxa, mas eu passei na vitrine, ele viu um vestido tão bonito. Eu quero comprar. Acho que eu posso pagar mês que vem. E a confiança? E o negar o meu desejo? Aonde que para? Onde que está isso? Onde que fica essa capacidade minha de exercer a minha autoconsciência? E é isso aí, é morrer para mim mesmo. É morrer para mim mesmo. Queria que você pegasse agora para a gente dar continuidade. Em Lucas 14, no capítulo 14, versículo 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. Vocês vão entender o que é negar a si mesmo. Se você já encontrou, diga amém. Eita, povo esperto. Vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse. Olha aqui, olha. Jesus, quando ele fala, vamos parar por aí para a gente começar a entender melhor. Toda vez que Jesus encontrava-se, deparava-se com uma multidão atrás dele, sempre ele parava, olhava e falava assim para eles assim, olha, vocês estão entendendo por que vocês estão vindo atrás de mim? Sempre ele parava e ele queria certificar de que o povo sabia o que queria. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a natureza humana. Ele conhece o meu, ele conhece o seu coração. E ele sabia que aquele povo estava atrás de algo, mas não algo que ele queria dar. Porque poder dar, ele poderia dar qualquer coisa, mas o que ele queria dar não era somente seguir Jesus por um pedaço de pão, ou um peixe, ou uma cura. Ele queria algo muito mais profundo. E aí a gente continua, vamos lá. Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca duas condições aí para a gente. Ele coloca a condição de que ele queria, entendia que quem poderia ser discípulo dele e quem poderia segui-lo. Vamos entender esse discipulado do Senhor aí, para a gente poder chegar ali no final e entender os finalmente de tudo aquilo que a gente leu até agora. Tudo aquilo que estiver à frente de Cristo na sua vida é idolatria. É isso que ele está falando aqui para a gente. Se sua esposa está à sua frente, à frente de Cristo, é idolatria. Se seu filho está à sua frente, à frente de Cristo, é idolatria. Se seu carro está à frente de Cristo, é idolatria. Isso é uma condição que Jesus impõe e coloca. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. É idolatria.
Eu conheço pessoas que idolatram pessoas. Eu conheço pessoas que idolatram dinheiro, poder, casa, fama. Quem não conhece aqui? Todo mundo conhece. Então Jesus está dizendo para a multidão assim, olha, se você acha que seu filho vale mais do que a mim, pode voltar. Se você acha que seu casamento vale mais do que a mim, vai embora. Se você acha que você está vindo atrás de mim, que você quer ganhar dinheiro, que você quer ser famoso, tchau. É isso que Deus está falando para aquela multidão. Então, todas essas condições, Ele vem trazendo para a gente, para ser o quê? Um discípulo. E Ele vem trazendo uma condição maior ainda, para segui-lo. Para segui-lo. O que precisa ser feito? Para segui-lo, nós temos que tomar a nossa cruz. Primeiro, ele fala lá, em Mateus 16, ele falou, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Aqui ele falou da idolatria. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Mas a gente entende toda a cruz associada ao sofrimento. A gente olha para a cruz e a gente entende assim, a cruz é um símbolo de Jesus Cristo para nós que somos cristãos. Eu vou colocar a cruz, eu vou sair na rua. Não é um símbolo místico, somente isso. Eu vou colocar ela aqui no meu pescoço e todo mundo vai identificar que eu sou cristão. Ou a cruz, não. A cruz, para aquela época de Cristo, era, sim, uma ferramenta de tortura. Uma ferramenta de morte. Vamos entender a cruz por duas vertentes. Primeiro, a cruz por ela mesma, a cruz, o madeiro, e a cruz por um estilo de vida. Nós vamos falar desses dois, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então vamos primeiro entender a cruz por ela mesma, que eu disse. É apenas uma ferramenta para torturar, humilhar, maltratar, massacrar e matar. Certo? Naquela época ali, quando Jesus refere-se a algo desse tipo, quando ele falava de cruz, sempre no texto tinha algo referido àquilo ali, que era a morte. Entendamos a cruz nesse sentido. Mas quando Jesus refere-se à cruz, nós ligamos também a outras circunstâncias espirituais. É o que o Senhor vem fazer e vem trazer ao nosso coração. E aí a terceira palavra. O Senhor falou comigo, você vai pegar com 3 palavras apenas. 3. A primeira foi Mateus 16, a segunda foi Lucas 14, e agora eu quero que você pegue Gálatas 2. Vocês vão entender a cruz como estilo de vida. E é um momento que o Senhor colocou no meu coração. Carta aos Gálatas 2, versículo 19. Vamos entender o Gálatas 2, versículo 19. Bom, se o Senhor está falando que para eu ter maturidade e responsabilidade, eu tenho que entender o que é seguir Jesus e o que é negar a mim mesmo e pegar a cruz. Mas agora, o que é a cruz por estilo de vida? O que a cruz significa para a minha vida? Vamos entender o que a cruz significou para Paulo. Vamos lá. Gálatas 2, versículo 19. Está escrito assim, olha. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Vou ler de novo. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo pela fé. Quando alguém te perguntar se você está vivendo, estou vivendo pela fé. Amém? É por isso que a gente fala que a gente deve viver a vida pela fé. Crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vamos parar aí. Isso que eu quero falar para vocês. Paulo entendeu a cruz como estilo de vida. Ele tornou-se morto para a lei, morto para o pecado, morto para suas ambições, morto para a carne que prevalecia na vida dele.
Paulo ressuscitou em Cristo, porque com Cristo morreu o velho homem e em Cristo nasceu o novo homem. Paulo não mais era o mesmo. Isso significa que o efeito da morte de Cristo surtiu na vida de Paulo. Isso significa que havia uma união íntima entre Jesus Cristo e seu povo. Guarda isso, gente. Havia uma união muito forte entre Jesus Cristo e seu povo. Há uma união muito forte entre Jesus Cristo e seu povo. Haverá uma união muito forte entre Jesus Cristo e o seu povo. O que o afetava, os afetava. Essa maturidade em Cristo que nós devemos entender. Eu não estou aqui para falar difícil. Cada um tem a sua intimidade com Deus e sabe o peso da sua cruz. Cada um sabe o terreno que pisa e aonde vai, e todos os dias a sua lida, quem vive é cada um, não sou eu. Mas se você tem uma intimidade em Cristo, e se tudo que o afetou, te afetou, e tudo que te afeta, também afetará a Deus. E aí eu vou voltar e vou entender por que a palavra de Deus nos diz que há uma afinidade muito grande entre seu povo. E aí a gente pode começar a entender as outras passagens bíblicas. João 15 está dizendo assim lá nos versículos 5 e 6, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem viver em mim e eu nele, dará frutos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo qual é a ligação que nós temos que ter, qual é o estilo de vida, que maturidade nós temos que ter na cruz? Porque a responsabilidade, ela foi gerada ali. A responsabilidade, a chave foi virada ali, na cruz. Foi a partir daquele momento ali que nós temos uma intimidade, um compromisso, uma responsabilidade, porque foi gerada ali, na cruz. E quando o Senhor fala assim, toma a sua cruz e me siga, você vai falar para ele assim, para onde? Aí eu quero que vocês prestem bem atenção, para onde? Seguir para onde? Para onde que Cristo estava indo? Se ele estava chamando todo mundo, seguir para onde? Para onde, gente? Para onde? Está escrito aqui, ó. Fala alto, para onde? Para onde? Está baixo ainda. Para onde? Para o Calvário. Cristo não estava indo para o shopping center, não. Cristo não estava indo para Roma. Não, vou para Belém. Não, Cristo estava indo e caminhando para o Calvário. E eu até arrepio, sabe por quê? Porque quando a gente fala isso, o povo fala assim, pelo amor de Deus, você está falando que nós vamos morrer? Espera aí. Nós vamos sair daqui direto para o Calvário. Não, tem que te falar uma outra coisa antes. Tem que te falar. Porque antes de chegar no Calvário, onde que Cristo passou? Ele passou pela agonia. Ele passou pela flagelação. Jesus Cristo passou pela coroação de espinhos. E Ele carregou a nossa cruz. E Ele carregou a nossa cruz. E onde Ele passou por um trajeto, um caminho, publicamente, todo mundo estava vendo que Jesus estava passando, porque Ele estava carregando a cruz, que Ele seria crucificado e morto. Ele carregava a cruz publicamente. E é isso que você tem que entender. Caminhar e seguir a Cristo é se dispor, caminhar em direção ao Calvário. Mas entendam-me bem, é tomar a sua cruz e admitir publicamente que você é um cristão. É admitir publicamente que você crê em Cristo, que você vive pela fé, que você é justificado por uma intimidade que você tem com Ele. Vocês estão me entendendo?
Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo assim, olha, vocês serão crucificados, serão mortos. Todo mundo aqui vai morrer. Eu estou dizendo não. Que o velho homem e a velha mulher já estão mortos. Porque ali, olha, ressurgiu um novo homem e uma nova mulher. E que ali, olha, com seus atos, com as suas ações, com seu testemunho de vida, aí você vai falar assim, olha, porque ele estava passando ali, naquela trajetória, aí em direção ao Calvário. Para que eles faziam isso? Por que eles faziam com que as pessoas carregassem a sua cruz e depois fossem crucificadas? Para que servisse de exemplo. Exemplo que eles estavam castigando aqueles que não seguiam a lei dos romanos. Então, para que você vai pegar a sua cruz e vai seguir Jesus? Para que sua vida sirva de exemplo, para que seu testemunho levante vidas, para que você resgate almas, para que você, mais do que nunca, levante a sua cabeça e fala, eu renasci em Cristo, eu sou uma nova criatura, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Senhor, dá-me, por exemplo, da tua cruz, a tua força. Vira para o seu irmão e fala assim, olha, seu exemplo vai ajudar a muitos. Você é testemunho vivo do Senhor aqui na terra. Vocês estão entendendo? E aí a gente fica pensando assim, poxa, se eu sou testemunho vivo do Senhor aqui na terra, por que eu passo por tanta coisa? Por que eu passo por tanta coisa? Por que eu sofro tanto, Dani? E aí uma coisa é o porquê eu, não é o porquê, é para quê? E aí você vai entender que tem pessoas que hoje em dia já viram para mim, falam as coisas, eu já perco até a paciência, mas Deus fala assim comigo, cala a boca, cala-te. Foi isso que Jesus fez? Calou a boca. Jesus não calou a boca? Por que ele calou a boca? Porque o que viria depois seria muito maior. Muito maior. As pessoas olham para você e dizem assim, olha, você está lá todas as quartas-feiras no encontro. Por que você está nesse perrengue todo? As pessoas falam assim, nossa, mas você vai à missa todo domingo, você jejua. Ai, você também faz orações e tem uma palavra linda de afeto com todo mundo. Outro dia eu vi você chorando, não era para ser assim. Teve uma época... Não sei se vocês lembram, claro, todo mundo lembra. As pessoas, para testar a minha fé, elas chegavam porque elas querem atacar a nossa igreja. Elas chegavam perto de mim e falavam assim, olha, nossa, Padre Marcelo está com depressão, mas como assim Padre Marcelo está com depressão? Me dava vontade de virar para ela e falar assim, vai lá, vive o que ele vive. Carrega a cruz dele. Vai lá, carrega a cruz dele, vai ver o porquê que ele está com depressão. Vai lá, entende o sofrimento do irmão, se coloca, tenha empatia no lugar do seu irmão. Vai lá, vai entender o que você vê, o que é carregar a cruz do outro. Quando Paulo entendeu o significado e a intimidade que ele teve com Cristo aqui na cruz, a chave virou dentro da mente dele. Ele teve uma mudança, de uma outra forma de enxergar a vida, uma outra forma de enxergar e de falar de Deus. É tanto que ele deixou o maior número de escritos e livros da nossa palavra, foi Paulo quem escreveu. E aí eu te falo assim, eu já até preguei isso aqui no início do mês, já é a segunda vez que eu prego aqui nesse mês, irmão? E aí o Senhor falou assim, olha... Paulo mudou, aí o Senhor falou comigo também da outra vez, ele teve uma metanoia, e eu já falei para vocês, e vou falar, vocês já sabem, metanoia é mudança de enxergar a forma de viver, de encarar as coisas, de ver que está difícil, que está ruim, mas vai melhorar, você sabe por quê? Porque o Calvário, ele não durou para sempre não, no terceiro dia, a glória do Senhor vem, ou seja, a cruz não representa só a morte para nós, a cruz representa a nova vida, a cruz representa a glória do Senhor, porque ele ficou calado, mas ele ressuscitou dos mortos, e ele ressuscitou por minha causa, por sua causa, e pelo poder que veio do céu, pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir, gente.
Vocês não estão aplaudindo, não é a mim não. É a palavra de Deus. É Jesus Cristo. A Ele é toda a honra e toda a glória. Não é para mim não. Eu estou aqui fazendo, sabe o quê? Mais do que a minha responsabilidade, maturação, a minha obrigação de responder aquilo que o Senhor me chamou. Aquilo que o Senhor me chamou. E para finalizar, eu anotei isso aqui. Quem já entregou tudo de si para Cristo, não tem mais nada a perder. Ou seja, não tem ameaça que pare, que possa nos intimidar, porque nós nos tornamos uma igreja imparável. Amém? 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 Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Vamos selar a palavra dele no nosso coração. Vamos selar aquilo que ele trouxe. Se te perguntarem aqui hoje, se te perguntarem lá fora, e aí fulano, e aí ciclano, e aí Maria, Antônio, João, Regina, Maria Célia, sei lá como você chama, como está o estado, como está a sua vida em Cristo hoje? Você vai responder para ele alguma coisa, você vai saber responder, mesmo que seja positivo ou negativo, mas você vai saber responder, porque uma mudança de mentalidade tem que ocorrer, e é sobre essa mudança de mentalidade que o Senhor vem falar conosco, a todo instante, nos nossos encontros semanais. E nós vamos pedir o Espírito Santo, porque se a gente acha que sozinho a gente vai dar conta desse mundo lá fora, a gente está muito enganado. Se a gente acha que a gente vai chegar em casa, que vai estar tudo lindo, maravilhoso, não, meu filho, a cruz vai estar lá para você carregar. Não é seu filho, não é seu marido, não sei o que é, não. A cruz que você vai carregar será a disposição de saber que você tem um Deus e que você vai vencer. E é sobre isso. A responsabilidade e a maturidade é sobre isso. É maturidade de entender que Deus é muito mais, Deus pode muito mais e Ele vai fazer muito mais. Porque Ele tem uma intimidade, e tudo que te afeta, se você é íntimo de Deus, o Senhor está vendo, e o afetará também. Por isso, vamos erguer nossos braços, vamos ficar sem preguiça, não há cansaço, nós somos uma igreja imparável, Senhor, porque nós temos a Ti na cruz, que ressuscitou por nós. Por isso vem, Senhor, vem com Teu Santo Espírito selar, vai pedindo a Ele, peça a unção do Santo Espírito, peça o exército de anjos que vem agora nesse instante, fechando todas as portas que possam minar a potencialidade da sua oração, todas as portas possam minar a sua concentração e foco na intimidade com Deus. Por isso vá pedindo o Espírito Santo, peça, não olha para mim não, peça a Deus. Se você não consegue fechar seus olhos, não consegue se concentrar, baixa a cabeça, mas peça ao Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre essa igreja nessa noite. Nós queremos sentir o poder do Deus vivo, nós queremos sentir o poder do Deus ressuscitado, do Deus que publicamente carregou a nossa cruz, carregou o nosso pecado, sofreu por nós. O Deus que hoje publicamente, ao qual eu também publico que sou cristão, que sou cristã, que estou aqui por causa dele, estarei lá fora também. Não se intimide perante as ameaças. Senhor, dai-nos coragem, dai-nos intrepidez, dai-nos autoridade na oração, que a nossa oração seja, Senhor, para mudar circunstâncias através do Teu Espírito Santo, mas que eu morra, Senhor Jesus, para que prevaleça a Tua vontade. Vá falando com Ele. Vá falando com Ele aquele desejo que você tem, que você não está conseguindo vencer. Vá falando para Ele. Vá falando para o Senhor. Entrega ao Senhor. Senhor, eu te entrego. Eu te entrego os desejos da minha carne. Eu te entrego, Senhor, os desejos que não são meus. Eu te entrego, Senhor Jesus, o meu espírito, para que o Senhor possa fortalecer, e fortalecendo a sua igreja, Senhor, nós possamos ser uma igreja itinerante, uma igreja que fale do Senhor a qualquer instante, em qualquer lugar, em qualquer momento. Por isso, Deus, nós estamos aqui, nós buscamos a Ti, nós queremos a Ti, nós escolhemos Deus, nós queremos ser amigos de Deus. Eu escolho a Cristo todo dia. Vá falando com Ele. Eu escolho a Ti, Cristo, todos os dias. Eu escolho a Cristo todos os dias.
É nessa maturidade que eu quero caminhar, Senhor. É na maturidade da Tua palavra. É na maturidade do Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Erga o teu braço lá no alto. Ore no Espírito. Seja livre para orar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo. Cante forte. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua Declare. casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas.